Olá a todos, meu nome é Bruno Casimiro, sou professor de raciocínio lógico aqui do Até Passar e hoje nós iremos resolver algumas questões de raciocínio lógico para o concurso do MPU, cargo do técnico, certo? Vamos então resolvê-las. Primeira questão. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. O CESP, quando faz esse tipo de pergunta, ele quer saber se você sabe identificar proposição de sentença aberta. Vamos lá. Primeira frase. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Eu gostaria de chamar a atenção de você que esta frase, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Isso aí é uma frase que não é proposição, certo? Sempre que estiver falando dela mesma, não é uma proposição. Isso aí é uma sentença aberta, porque é um paradoxo. A frase dentro dessas aspas é uma mentira, você não consegue definir se é verdadeiro ou se é falso. Então, isso aí não é proposição, é um paradoxo. Frase 2. A expressão x mais y é positiva. Olha só, você consegue definir quem é x e quem é y? Por que eu estou te perguntando isso? Porque se eu disser que x é 5 e y é 10, vai dar 15. Concorda comigo? Só que, se eu disser que x é menos 5 e y é menos 10, vai dar menos 15. Então, você não consegue definir o valor de x nem y, então isso não é uma proposição. Vamos recapitular. A primeira frase, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Não é proposição. A segunda, a expressão x mais y é positiva. Também não é proposição. Vamos para a terceira. O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Bom, você deve estar imaginando que raiz de 4 é 2. 2 mais 3 é igual a 5. Não seria 7. Mas o que a questão quer não é dar o valor se é verdadeiro ou falso, e sim saber se existem exatamente 3 proposições. E pelo que nós sabemos, como você consegue dar um valor a isso aqui, na realidade, esta terceira frase é uma proposição. Frase 4. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Olha, Pelé em sua vida marcou mais de 1000 gols. Pode ter marcado mais de 10 pela seleção brasileira. Mas estamos aqui para definir se é ou não uma proposição. E na realidade isto é uma proposição. E a quinta frase. O que é isto? Olhe, nós sabemos que sentenças interrogativas, exclamativas e afirmativas não são proposições, porque você não consegue definir se isso é verdadeiro ou é falso. Portanto, o que é isto não é proposição. Agora vamos pegar todas as 5 frases. Delas você consegue identificar que 2 são proposições. Por conta disso, a primeira questão, quando diz que há exatamente 3 proposições, está errada. Tenha muita calma na hora de resolver a prova, porque você pode extrair o resultado dela pelo enunciado. Vamos para a segunda questão? Segunda questão. Julgue-se certo ou errado. Há exatamente 4 proposições na seguinte lista de frases. Veja, que é uma questão que lembre muito a primeira questão. Por isso, vamos tentar resolvê-la agora. Primeira frase. Rio Branco é a capital do estado de Rondônia. Tudo bem que Rio Branco não seja a capital do estado de Rondônia, mas ele quer saber se é uma proposição. E realmente é. Então a primeira frase é uma proposição. Segunda frase. Qual é o horário desse filme? Do filme. Olha só, você conseguiu identificar que tem uma interrogação? Pois bem, isso aqui é uma sentença interrogativa. E sentença interrogativa não é proposição. Terceira frase. O Brasil é pentacampeão de futebol. Olha, de cara você consegue determinar que isso é uma proposição porque você pode valorar como verdadeiro ou falso. Então a terceira frase é uma proposição. Quarta frase. Que belas flores. Está percebendo que é exclamativo? Muito bem. Pelo fato de ser exclamativo, você não consegue definir se é verdadeiro ou falso. Por conta disso, não é proposição. E a quinta. Marlene não é atriz e Djanira é pintora. Por mais que você tente se esforçar e não consiga saber se Marlene ou Djanira são quem são aqui, mas você consegue definir por isso
que é uma proposição. Na segunda questão diz que há exatamente 4 proposições. Mas pelo que você pode contar, nós temos 3 proposições. A 1, a 3 e a 5. Enquanto que as frases 2 e 4 não são proposições. E isso torna a questão 2 falsa. Vamos agora tentar resolver a terceira questão. Considere as seguintes sentenças. Olha só, pelo que tem escrito aqui, ela lembra muito as duas outras questões, as questões anteriores. Por isso, vamos continuar seguindo no nosso raciocínio. Primeira sentença. O Acre é um estado da região Nordeste. Ele não quer saber aqui se o Acre é ou não da região Nordeste, mas sim se é uma proposição. E corretamente ela é uma proposição. Segunda sentença. Você viu o cometa Halley? Opa, encontramos uma interrogação, tornando isto uma sentença interrogativa. E ela não é proposição. Terceira sentença. A vida no planeta Marte. Mesmo que você não saiba se há ou não vida no planeta Marte, você sabe que isso é uma proposição. Agora preste atenção na quarta sentença. Se x menos 2, então x mais 3 maior que 1. Você sabe informar quem é x? X pode ser qualquer número. Pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo. Portanto, se eu colocar aqui que x é 1, 1 menor que 2, então 1 mais 3 maior que 1, tudo bem. Mas se eu disser que x é menos 2 é menor que 2. E menos 2 mais 3 vai ser igual a 1. Ele não é maior que 1. Por isso que, se você não consegue definir o valor de x, então não é uma proposição. Neste caso, entre essas 4 sentenças, apenas 2 são proposições. Na realidade, isso está certo, porque você descobriu que a sentença 1 e 3 são proposições, enquanto que a sentença 2 e a sentença 4 não são. Isto torna o item 3, a questão 3, verdadeira. Questão 4. Na lista abaixo, há exatamente 3 proposições. Ele dá uma lista de 5 frases e quer saber dessas 5 frases se delas 3 são proposições. Vamos tentar descobrir? Primeira frase. Faça suas tarefas. Isso aqui está parecendo imperativo, não é? E na realidade é. É uma sentença imperativa. E sentenças imperativas, interrogativas ou exclamativas não são proposições. Frase 2. Ele é um procurador de justiça muito competente. Aí eu peço a você que preste bastante atenção. Quando ele diz ele está determinando quem é? Pode ser qualquer pessoa. Ele está sendo indefinido aí. E como é indefinido, você não tem como dar o valor de verdadeiro ou falso. Por isso, isto aqui não é proposição. Frase 3. Celina não terminou seu trabalho. Bom, você consegue valorar se é verdadeiro ou falso? Ótimo, então é uma proposição. Frase 4. Esta proposição é falsa. Bom, como nós vimos da primeira questão, isto aqui é um paradoxo. E paradoxo não é proposição. E a frase 5. O número 1024 é uma potência de 2. Mesmo que você não se lembre da matemática se é ou não potência, mas você consegue valorar como verdadeiro e falso. Por isso que é uma proposição. A quarta questão, o título diz que há exatamente 3 proposições. Mas como você pôde observar, você encontrou 2 proposições, que são a terceira e a quinta. A primeira, segunda e quarta não são proposições. Por isso que a quarta questão está errada. Mas vamos continuar. Quinta questão. Quinta questão nos diz, nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. Preste atenção. O que ele está dizendo é que deu 4 sentenças e as sentenças A, que é a primeira, e D, que é a quarta, são proposições. Nós agora vamos ver se realmente elas são. Tudo bem? Vamos lá. Letra A. 12 é menor que 6. Bom, pelo que você sabe de matemática, 12 não é menor que 6. Mas isso pouco importa. Ele quer saber se é ou não proposição.
Como você pode dar um valor de verdadeiro ou falso a isso? Isto aqui é uma proposição. Letra B. Para qual time você torce? Mais uma vez surgiu a interrogativa, tornando isto uma sentença interrogativa. E por esse fato, você não consegue dar um valor a ela, tornando-se uma sentença e não proposição. Letra C. X mais 3 maior que 10. Opa, mais uma vez nós descobrimos que não sabemos o valor de x. X pode ser qualquer coisa, qualquer número, positivo ou negativo. Portanto, você não tem como afirmar se x mais 3 é maior que 10. Por isso, isto não é uma proposição. E a letra D, existe vida após a morte? Bom, se existe ou não, você pode dar um valor a isso de verdadeiro ou falso, não é verdade? Por isso que nós chamamos de proposição. Então, realmente, na quinta questão, quando ele diz que apenas as proposições, apenas as sentenças A e D são proposições, ele está falando a verdade. Então, quinta questão, verdadeira. Vamos seguir para a sexta? Sexta questão. Se as proposições A, B e D forem verdadeiras, então é possível que as proposições E, C, se E, então C, se B, então E, e A e C, então não D, também sejam verdadeiras. Vamos tentar descobrir? Olha só, uma proposição, qualquer que seja ela, por exemplo, P, pode ter dois valores, verdadeiro ou então falso. Concordam comigo? Bom, quando eu digo que se as proposições A, B e D forem verdadeiras, o que eu estou dizendo com isso? É que tanto a A, como a B, como a D, elas podem assumir o valor de verdadeiras. Então, é possível que as proposições E, vamos lá, proposição E, também seja verdadeira, concorda comigo? Do mesmo jeito que foram a A, B e D. A proposição C também possa ser verdadeira. Agora, preste atenção. Vamos partir para uma que seja se então, uma condicional. Se é, então se. E você já descobriu que é verdadeira. Se você já descobriu que é verdadeira. Numa condicional, quando o primeiro elemento é verdade e o segundo é verdade, ela vai ser verdadeira. Se B, então é. Você já descobriu que B é verdadeiro. E já descobriu que é verdadeiro. Do mesmo jeito que se é, então se vai ser verdade, se B, então é, também vai ser verdade. Mas vamos agora para a última. Se A e C, então não D, ele quer saber se também é verdadeiro. Olha só, você descobriu que A é verdadeira. Você descobriu que C é verdadeira. Já percebeu que tem um I aqui, não é? Esse I só vai ser verdade quando ambas forem verdadeiras. Então, isso aqui já é verdade. Mas olhe para o outro lado. É uma condicional, sim, então. Você descobriu que o D é verdade, então o não D vai ser falso. Opa! Só por esse fato de você ter achado o D, o não D falso, vai transformar a condicional em falsa. Então, se A e B, então não D, não vai ser verdade, vai ser falsa, tornando a sexta questão falsa. Vamos então para a sétima? Sétima questão. Considerando as proposições simples P e Q e a proposição composta R, simbolizada por P ou Q e não P, então P e Q ou não Q. Julgue o item subsequente. Se P tem valor lógico F, então, independentemente de que ser verdadeiro ou falso, R será sempre falso. Professor, eu não entendi nada. Você não entendeu porque você tem que analisar cada ponto isoladamente. Imagine o seguinte, ele deu a proposição composta R, não deu? E qual é a proposição composta R? Ela vai ser P ou Q e não P, então P e Q ou
não que. Ele está dizendo o quê? Que se P tem valor lógico F, veja, esse Pzinho é valor lógico F. Esse Pzinho tem um valor lógico F. Esse não P vai ser o contrário do P, ou seja, vai ser verdadeiro. Bom, se P tem valor lógico F, então, independentemente de que ser verdadeiro ou falso, R vai ser sempre falsa. Aí você tem duas saídas. Ou você faz a tabela verdade, que, na minha opinião, vai ser muito demorado, ou então você vai fazendo com que ela torne-se verdadeira ou falsa. Vamos tentar? Muito bem. Olha só, você percebeu que aqui tem o sinal de sim, então? Muito bem. Para isso aqui ser verdade, ou ser, na realidade, para ser falso, sim, então, a proposição do sim, então, você vai ter que ter o primeiro elemento verdadeiro e o segundo elemento falso. Até aí tudo bem? Ótimo. Tente então fazer isso. Pegue o primeiro elemento. Tente transformar ele em verdadeiro. Você já esbarrou aqui no P, não é? Porque o P ele considera como falso. E veja esse outro não P. Não P é verdadeiro. Se você já tem esse P falso e esse não P verdadeiro, você tem esse sinalzinho aqui do I. O I só vai ser verdade se esse elemento daqui for verdade junto com esse elemento. Você já tem esse elemento como verdade. Até aí tudo bem? Ótimo. Mas você tem que deixar esse elemento, outro elemento, o primeiro, verdadeiro. Mas você já tem o P como falso. Para que isso seja verdade, o Q só pode ser verdade. Porque o elemento do OU, o conjuntivo do OU, a disjunção OU, ela só vai ser verdade quando pelo menos um deles for verdade. Você já tem o P falso. Então o Q, ele tem que ser verdadeiro para esse primeiro elemento ser todo verdadeiro. Tá certo? Se Q for falso, pronto, não tem como ser verdade, vai ser falso. E não adianta, porque a proposição R não vai ser falsa, vai ser verdadeira. Recapitulando, quando eu tenho dizendo assim, que se P tem valor lógico F, então, independentemente de que ser verdadeiro ou falso, R será sempre falso? Errado. Porque o Q, ele tem que ser verdade. O Q só pode ser verdade. Se o Q for falso, vai tornar R verdadeira. Então, a sétima questão está errada. Vamos partir agora para a oitava? Oitava questão. Se a proposição R for falsa, e se a proposição composta, se P e Q, então não Q ou R for verdadeira, então a proposição P será verdadeira. Veja que é um exemplo parecido com a questão 7. Se você teve alguma dúvida com a questão 7, vamos praticar com a 8 para chegar na hora da prova afiados, tudo bem? Vamos resolver a oitava. Ele diz o quê? Que a proposição composta se P e Q, então não Q ou R, ela for verdadeira e a proposição R for falsa, o Rzinho aqui é falso, então a proposição P será verdadeira. Ótimo. Vamos então tentar transformar isso aqui em falso, tá certo? Como é que eu faço para transformar isso em falso? Você tem o sim, então. Esse sim, então, o primeiro tem que ser verdade e o segundo elemento tem que ser falso. Para esse primeiro elemento ser verdadeiro, a proposição P vai ter que ser verdade e a proposição Q também vai ter que ser verdade. Certo? Para isso ser verdade. Porque se você for para essa segunda parte, você considerou o Q como verdade e não Q ele vai ser falso. Então você vai transformar isso como verdade, e você vai transformar isso aqui como falso. Tá certo? Deixa de ser verdadeiro para ser falso. Ou então, em outras palavras, estou dizendo a você que não vai depender da proposição P ser verdadeira. Vai depender do Q. Dependendo do valor do Q, você vai ter
a proposição composta se P e Q, então não Q ou R, ser verdadeira. Por isso que a questão 8 ela está errada. Nona questão. Independentemente dos valores lógicos atribuídos às proposições A e B, a proposição se A então B e não B, então não há. Tem somente o valor lógico F. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês ao seguinte. Para resolver isso aqui, você pode ter duas maneiras. Ou você faz a tabela verdade, ou então você tenta transformar isso aqui em verdadeiro e falso também. Porque, veja, quando ele diz que independentemente dos valores lógicos atribuídos a A e B, essa proposição só vai ter o valor lógico F. Então, o que é que você vai fazer? Você vai tentar transformar isso em verdade. Se você conseguir fazer com que ela fique verdadeira, a questão nona está errada. Vamos lá? Você vai fazer o seguinte. Percebeu que é um sim, então? Muito bem. Se é um sim, então, esse primeiro elemento aqui, para ser falso, tem que ser verdadeiro, e esse segundo vai ter que ser falso. Tudo bem? Ótimo. Você tem aqui o quê? Um valor de não A, a negação de A. A negação de A, para ser falsa, ela tem que ser falsa. Aí você vai lutar para ter essa proposição, ter o valor lógico F. Mas me diga uma coisa. Se eu disser que a negação de A é verdade, tem algum jeito dessa proposição ser falsa? Não, não tem. Porque a proposição de um sim, então, só pode ser falsa se o primeiro elemento, o primeiro termo for verdade e o segundo for falso. Se você já diz que o segundo termo é verdadeiro, ela não tem como ser falsa. Então, a nona questão, ela está falsa porque você não vai colocar qualquer valor. Você não pode botar qualquer valor em A. A negação de A, obrigatoriamente, tem que ser falsa para ela ser falsa. Porque se a negação de A for verdadeira, acabou-se, meu amigo. Você não tem como transformar isso em falso. Viu como é mais fácil do que fazer a tabela verdade? Muito bem. Vamos continuar praticando. Vamos para a 10ª questão. 10ª questão. A proposição, a negação de A ou B a negação de A ou B é uma tautologia. Primeiro, o que é uma tautologia? É quando o resultado de uma tabela verdade vai ser todo verdadeiro. Até aí, tudo bem? Muito bem. Vamos lá, o que é que você tem que fazer aqui? Primeiro, ou você faz a tabela verdade para saber se essa proposição, se a negação de A ou B, então a negação de A ou B é toda uma tautologia, toda verdade, ou então você tenta transformá-la em falso. Vamos tentar transformá-la em falsa? Já que a gente não vai fazer a tabela verdade, vamos tentar transformá-la em falsa. Muito bem. O que é que você tem aqui? A negação de A ou B. Se, então, a negação de A ou B. Percebeu que é um sim, então? Percebeu com a condicional? Para você tentar transformar essa condicional em falsa, o primeiro elemento tem que ser verdadeiro e o segundo tem que ser falso. Tente transformar esse primeiro elemento em verdade. Olha só. Vamos fazer de trás para frente. Você está dizendo que é verdade que é a negação de A ou B. Ótimo. Se é verdade, houve uma negação. Concorda comigo? Ele negou, então, de falso para verdadeiro. Então, isso aqui, ele negou de falso. Não é? Isso aqui era falso para quando houve a negação ser verdade. E como é que você faz para transformar uma disjunção em falsa? Muito simples. É você deixar o primeiro elemento falso e deixar o segundo elemento falso. Até aí tudo bem? Vou repetir. Você está tentando transformar essa primeira parte todinha em verdadeiro. Começa chamando como verdade a negação de A ou B. Mas veja, você negou, não é?
Se você negou e ela ficou verdade, é porque antes de ter negado, ela foi falsa. Se ela foi falsa, a negação de A ou B, só existe uma possibilidade para isso ter sido falso. O A ter sido falso e o B ter sido falso. Porque se você tivesse pelo menos um deles como verdade, isso aí seria verdadeiro e não falso. Tá bom? Ótimo, você já descobriu os valores de A e B. Transporte para o segundo texto, segundo elemento. Aqui você tem a negação de A. Qual é a negação de A? Verdade. E aqui você tem B, falso. Olha, mais uma vez nós encontramos um ou, uma disjunção. E a disjunção vai ser V e F. Nossa, já temos um erro aqui. Porque quando você tem pelo menos um verdadeiro, ela vai ser verdade. Então me diga uma coisa. Quando é que essa proposição vai ser falsa? Não, ela não tem como ser falsa, porque você tentou transformar essa proposição em falsa. Mas ela só dá um valor, que é verdade. Isso é um jeito mais fácil de você tentar fazer com que ela seja ou ela não seja uma tautologia sem utilizar a tabela verdade. Por isso que a 10ª questão, realmente, essa proposição é uma tautologia e ela está correta. Vamos para a 11ª? 11ª questão. A negação da proposição, se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, também não poderei concorrer a nenhum cargo. Está corretamente expressa por, se eu registrar minha candidatura dentro do prazo, então poderei concorrer a algum cargo. Note que ele quer a negação de uma proposição. Preste atenção ao texto. Quando ele diz aqui a negação da proposição, é porque, primeiro, ele deu uma proposição e depois ele fez outra proposição e disse que esta é a negação da primeira. Vamos copiar a primeira. Se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, percebe que eu tenho se e logo em seguida eu vou ter aqui também não. Isso dá uma ideia de sim então, não é? Muito bem. Eu vou chamar de não registrar minha candidatura dentro do prazo de não P. Se não P, então, aí eu venho. Também não poderei concorrer a nenhum cargo. Eu vou chamar de não poder concorrer a nenhum cargo, de não que. Essa é a proposição paradigma. Vamos agora para a proposição que ele diz que é a negação. É essa aqui. Se eu registrar minha candidatura dentro do prazo, então poderei concorrer a algum cargo. Ora, percebeu que tem um se aqui e tem um então? Muito bem. Então esta segunda que ele diz que é uma negação vai ter um se então. Preste atenção no primeiro termo. Eu registrar minha candidatura dentro do prazo. Percebe que é o contrário do não P? E o então? Poderei concorrer a algum cargo. Percebe que é o contrário do não poderei concorrer? Veja, ele diz que essa de baixo é uma negação da proposição de cima. Como nós sabemos, a negação de uma proposição se então não é feita desse jeito. Vamos tentar fazer? Vai ser bem simples. Olha só, é só você pegar o primeiro termo, deixa o primeiro termo do jeito que ele está, troca o sinal do se então por i e nega o segundo termo. Se você tem o primeiro termo como não P, ele permanece não P. Você trocou o sinal do se então por i e o segundo termo, que é não que, você transforma em que. Essa é a correta negação de uma proposição condicional. Então, a 11ª questão, de longe está certa, ela está errada. Vamos para a 12ª? Ela deu um texto. Em uma comissão parlamentar de inquérito, um lobista, ao esclarecer que não teria recebido dinheiro de certo empresário para pressionar pela aprovação de projeto de lei de interesse da empresa deste, assim argumentou. Não conheço este empresário nem ouvi falar de sua empresa. Se não conheço o empresário nem ouvi falar de sua empresa, não forneci meus dados bancários a ele. Se não forneci meus dados bancários a ele, ele não depositou dinheiro em minha conta.
Se ele não depositou dinheiro em minha conta, eu não recebi dinheiro para pressionar pela aprovação deste projeto de lei. Logo, eu não ouvi falar desta empresa nem recebi dinheiro para pressionar pela votação deste projeto de lei. Bom, é um texto grande, mas serve de parâmetro para a próxima questão. A partir da situação hipotética descrita acima, julgue os itens a seguir. 12ª questão. A proposição, se eu não forneci meus dados bancários a ele, ele não depositou dinheiro em minha conta, é logicamente equivalente a: se esse empresário depositou dinheiro em minha conta, então eu forneci meus dados bancários a ele. Bom, o que a questão quer é saber se você tem ideia do que é equivalência lógica. Vamos tentar desvendar o que a questão 12 quer. Olha, ele dá uma proposição, não é? Se não forneci meus dados bancários, ele não depositou dinheiro em minha conta. Concorda comigo que isso é um sim, então? Muito bem. Eu vou chamar de não forneci meus dados bancários a ele de não P. Se não P, então, aí ele diz, ele não depositou dinheiro em minha conta. Eu vou chamar de não depositou dinheiro em minha conta de não Q. Tudo bem? Então ele vai querer o quê? A equivalência lógica disso. Bom, como nós sabemos, existem 3 equivalências lógicas clássicas que o CESP costuma cobrar. Vamos ver se o que ele dá é uma delas. Ele diz, se esse empresário depositou dinheiro em minha conta, então, percebe que tem um sim então? Até aí tudo bem. Aí ele diz, esse empresário depositou dinheiro em minha conta. Tá percebendo que essa parte é o contrário do não que? Muito bem. Vai ficar se que, então, aí ele diz, então, eu forneci meus dados bancários a ele. Percebe que isso aqui é o contrário do não P? Vai ficar P. Resumindo, a segunda proposição pode ser escrita aqui. Se que, então P. Preste atenção na primeira proposição. Ele fala o quê? Se não P, então não que. Essa segunda proposição pode ser uma equivalente lógica da primeira? Correto? Pode ser. E a lógica disso é o seguinte. Quando você tem um sim, então, e você tem uma equivalente lógica sim, então também, você apenas altera o primeiro com o segundo termo e você troca também os sinais. Veja, o primeiro termo tinha um sinal. Aí, na segunda, ele foi para a segunda posição e alterou o sinal. Na primeira proposição, o segundo termo tinha um sinal. Então, na segunda, que é a equivalente dela, ele foi para frente e trocou também o sinal. Deixando claro que a 12ª questão está correta. Vamos para a 13ª? 13ª questão. A sequência de proposições a seguir constitui uma dedução correta. Bom, eu queria alertar vocês que nós estamos adentrando em um tipo de raciocínio lógico, que é a lógica da argumentação. Você vai começar a resolver essas questões de acordo com o que ele diz. Ele dá premissas e uma conclusão. Muito embora ele não diga onde está a conclusão, mas você vai descobrir que a conclusão fica na última parte dela. Tudo bem? Vamos lá. Ele dá quatro frases. Se Carlos não estudou, então ele fracassou na prova de física. Se Carlos jogou futebol, então ele não estudou. Carlos não fracassou na prova de física. Carlos não jogou futebol. Veja, ele diz que constitui uma dedução correta. Isso aqui pode ser dito como um argumento válido. E o que seria um argumento válido? Seriam premissas e uma conclusão. O argumento válido se vale do seguinte: as premissas são verdadeiras e isso faz com que a conclusão também seja verdadeira. Vamos estudar e vamos ver como é que esse argumento é válido ou não, certo? O que é que ele diz da premissa 1? Se Carlos não estudou, eu posso dizer Carlos não estudou
como não é verdade? Perceba que tem o se então. Se Carlos não estudou, então ele fracassou na prova de física. Eu posso dizer que fracassou é F. Premissa 2. Se Carlos jogou futebol, eu posso botar jogou futebol como J. Percebe que tem um se então? Muito bem. Se então. Se Carlos jogou futebol, então ele não estudou. Eu posso repetir lá em cima ou não estudou como não é. Premissa 3. Carlos não fracassou na prova de física. Eu vou chamar fracassou de não F. E vou tentar fazer com que essas premissas sejam verdadeiras. Perceba que na premissa 3 você só tem uma proposição. E fica mais fácil assim, porque você chamando isso de verdade, você vai tentar colocar nas outras premissas para que torne verdade também. Vamos lá? Não fracassou é verdade. Onde tem fracassou é falso. Mas veja, não se então, esse se então tem que ser verdadeiro. Para ele ser verdadeiro, o primeiro elemento não pode ser falso. Não pode ser verdadeiro. O não estudo não pode ser verdadeiro. O não estudou vai ser falso. Porque isto falso com isto falso torna a proposição verdadeira. Não estudou é falso. Venha para o P2. A premissa 2 você já sabe que o segundo termo é falso. Opa, nós temos um se então, nós temos uma condicional. E essa condicional você jura que é verdade. Mas para que ela seja verdade, este primeiro termo não pode ser verdadeiro. Este termo jogou futebol, ele vai ter que ser falso para que seja verdade. Perceba que você conseguiu achar os valores de P1, P2 e P3 como verdadeiros. Vamos ver a conclusão. Carlos não jogou futebol. Carlos não jogou futebol, é verdade? É verdade. Porque se você diz que Carlos jogou futebol é falso, Carlos não jogou futebol tem que ser verdadeiro. Então, você vai conseguir, deste jeito, transformar a 13ª questão em verdade. Vamos agora repetir isso e vamos fazer de um outro jeito na 14ª questão. Vamos lá? 14ª. Considere que as proposições da sequência a seguir sejam verdadeiras. Veja que é escrito de um outro jeito, mas a ideia é a da 13ª, para você fixar, tá bom? São 5 frases que você tem. Mas olha só, ele até a 5ª não diz qual é a conclusão. Mas no finzinho do texto ele fala, neste caso, é correto inferir que a proposição Fred não mora em São Paulo é uma conclusão verdadeira com base nessa sequência. Então, as 5 frases anteriores são 5 premissas. E a conclusão das premissas seria Fred não mora em São Paulo. Aí você vai usar a técnica do argumento válido para tentar resolver a questão, dizendo que as premissas são verdadeiras e a conclusão das premissas tem que ser verdadeira também. Tudo bem? Vamos lá. O que é que ele diz na 14ª questão? Que temos 5 premissas, não é verdade? Vamos ver a premissa 1. Qual é? Se Fred é policial, então ele tem porte de arma. Eu vou chamar P de Fred policial. Percebe que tem um se então? Muito bem. Se então. Se Fred é policial, então ele tem porte de arma. Eu vou chamar PA de porte de arma. P2. Fred mora em São Paulo. Vou chamar São Paulo de SP. Ou, sinalzinho do ou, ele é engenheiro. Vou chamar E de engenheiro. Veja, você tem que fazer com que esses símbolos, essas siglas sejam diferenciadas. Porque vai chegar uma hora que talvez você se enrole se você for fazer o trivial. Tudo bem? Vamos para o B3. Se Fred é engenheiro, eu posso dizer é de engenheiro. Percebeu que eu tenho sim, então? Se Fred é engenheiro, então ele faz cálculos estruturais. Eu vou chamar cálculos estruturais de CE. P4. Fred não tem porte de arma. Não tem porte de arma.
E olha só, é uma proposição simples. Com ela vai ser a chave para você desvendar a questão. E em P5, proposição 5, premissa 5. Se Fred mora em São Paulo, então ele é policial. Aí eu coloco, então, o P aqui atrás. Veja, me deu 5 premissas e eu vou tentar transformá-las todas em verdade para achar se é verdade ou não que Fred não mora em São Paulo. Vamos lá? Você já sabe que Fred não tem porte de arma, é verdadeiro. Vamos aonde tem também porte de arma, que é a P1, premissa 1. Se Fred não tem porte de arma é verdade, ele ter porte de arma é falso. Temos aqui uma condicional, sim, então, que você quer transformar em verdade. O segundo elemento da condicional já vai ser falso. E o primeiro, ele só pode ser falso. Muito bem, porque se ele for verdadeiro, a condicional não é verdadeira. Fred ser do policial é falso. Onde ele tiver escrito policial também vai ser falso, que é na proposição 5. Perceba que também é um condicional. E essa condicional tem que ser verdadeira. Mas o último termo da condicional é falsa. Então o primeiro termo tem que ser falso, claro. Fred não mora em São Paulo. Fred não mora em São Paulo é falso. Ou melhor, Fred mora em São Paulo é falso. Então, você já tem a resposta da questão. Porque se Fred mora em São Paulo é falso, Fred não mora em São Paulo é verdadeiro. E isso torna a questão 14 verdadeira. 15ª questão. Considerando-se como premissas as proposições nenhum pirata é bondoso e existem piratas que são velhos, se a conclusão for existem velhos que não são bondosos, então essas 3 proposições constituem um raciocínio válido. Eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa aqui, que é incomum. Repare que temos as proposições, 3 proposições, e nelas temos nenhum, existem e existem. Essa é a chave para você poder utilizar os conjuntos, tá certo? Você poder resolver essas afirmações como conjuntos. Vamos tentar resolver? Se eu fizer 2 diagramas aqui e chamar isso aqui de pirata e chamar isso aqui de bondoso, você concorda comigo que essa primeira proposição está referenciada desse jeito? Nenhum pirata é bondoso. Nenhum pirata, ninguém do grupo de pirata está inserido no grupo de bondosos e vice-versa. Certo? Vamos para a segunda proposição. Existem piratas que são velhos. Tudo bem. Eu posso fazer assim. Existem piratas que são velhos. Até aí tudo bem, não é? Mas preste atenção. Esse grupo dos velhos, ele pode vir por aqui, não pode? Não pode fazer isso? Muito bem. Agora me diga a conclusão. Existem velhos que não são bondosos. Essa conclusão está verdadeira? Mas é claro que está verdadeira. Porque o grupo dos bondosos não se comunica com o grupo dos piratas. E existem velhos, ou melhor, existem piratas que são velhos. Se temos piratas que são velhos, então podem ter velhos que não são bondosos. São aqueles que estão dentro do grupo dos piratas, ou então são aqueles que não são nem piratas e nem bondosos, são apenas velhos. Deixando a 15ª questão correta. Vamos agora para a 16ª. 16ª questão. Considere a seguinte sequência de proposições. Existem policiais que são médicos. Nenhum policial é infalível. Nenhum médico é infalível. Nessas condições, é correto concluir que o argumento de premissas P1 e P2 e conclusão P3 é válido. Mais uma vez, nós vamos nos valer dos grupos, dos diagramas, para tentar resolver essa questão, porque você consegue ver que tem existem e nenhum. Vamos lá? Vamos desenhar de acordo com o P2, tá? Para facilitar mais o nosso trabalho. Eu faço 2 grupinhos. Eu chamo um de policial e chamo o outro de infalível.
Concorda comigo que o P2 está representado no diagrama aí? Veja, nenhum policial é infalível. Agora bora para o P1. Existem policiais que são médicos. Bom. Policiais e médicos. Existem policiais que são médicos. Até aí tudo bem, não é verdade? Agora olha o P3. Nenhum médico é infalível. Opa, isso eu não posso dizer. Porque o grupo do médico não foi fechado. Pode ser que nenhum médico seja infalível, também pode ser que algum médico seja infalível. Mas o que eu não posso afirmar com toda certeza é que não existe nenhum médico que é infalível. O que eu posso dizer é que existem policiais que são médicos, porque o grupo dos médicos está inserido, ou melhor, o grupo dos médicos está inserido no grupo dos policiais. Isso faz com que a questão 16 seja errada. Vamos treinar mais um pouco, vamos para 17. Questão 17. Se as premissas P1 e P2 de um argumento forem dadas, respectivamente, por todos os leões são pardos, e existem gatos que são pardos, e a sua conclusão P3 for dada por existem gatos que são leões, então essa sequência de proposições constituirá um argumento válido. Chamo a atenção de você para as palavras existem e todos. Faz com que a gente facilite o trabalho usando os gráficos, certo? Usando os diagramas. Vamos lá? Você tem, na 17ª questão, duas proposições e uma conclusão. Duas premissas e uma conclusão. Comece pela primeira. Vou desenhar aqui. Um dentro do outro. Isso aí é representado como? Todos os leões são pardos. Concorda comigo? Todos os leões estão inseridos no grupo dos pardos. Agora veja a segunda premissa. Existem gatos que são pardos. Ótimo. Eu vou dizer que o grupo dos gatos é esse, mas eu não sei te informar direito se está inserido dentro ou não do grupo dos leões. Sabe por quê? Porque quando eu digo que existem gatos que são pardos, veja, eu posso ter um gato aqui, posso ter um gato aqui, como também posso ter um gato aqui dentro do grupo dos leões. Se eu digo que existem gatos que são pardos, você tem que se lembrar que leões também são pardos. O grupo de leões está dentro do grupo de pardos. Então, pode ser que algum dos gatos sejam também leões. Lembre-se, algum dos gatos que são pardos podem ser leões, como também não podem. Vamos ver a que ele chama de conclusão. Diz que existem gatos que são leões. Isso é verdade? Bom, você não tem como afirmar, certo? Isso aí é uma suposição que é feita, mas você não pode afirmar que existem gatos que são leões. Vou dizer mais uma vez. Os leões estão dentro do grupo dos pardos, mas isso não quer dizer que todos os gatos que são pardos são leões. Isso faz com que a alternativa 17 seja errada. Vamos para 18. Gilberto, gerente de sistemas do TRE de determinada região, após reunir-se com os técnicos judiciários Alberto, Bruno, Cícero, Douglas e Ernesto, para uma prospecção a respeito do uso de sistemas operacionais, concluiu que, aí ele dá 4 premissas. Depois diz, com base nessas conclusões, e sabendo que Ernesto usa o Windows, é correto concluir que, preste atenção na resposta, A, B, C, D e E. A sua prova do MPU não vai vir assim. Mas vamos fazer essa questão assim mesmo, porque pode ser que ele se utilize de alguma dessas letras para você dizer se é verdadeiro ou não o que ele está afirmando, tudo bem? Vamos lá. Comece desde a primeira proposição. Primeira premissa, vamos dizer. Se Alberto usa o Windows, concorda que eu posso chamar AW de Alberto usa o Windows? Ótimo. Percebe que tem o se então? Então tem a setinha. Se Alberto usa o Windows, então Bruno usa o Linux. BL. P2. Se Cícero usa Linux, vou dizer que é CL.
Se Cícero usa Linux, então Alberto usa o Windows. Alberto, Windows. P3. Se Douglas não usa o Windows, eu vou fazer assim, a negação de Douglas que usa o Windows. Se então, Ernesto não o faz, também não o faz. Isso quer dizer o quê? Que Ernesto não usa o Windows, ou seja, a negação de Ernesto com o Windows. E o 4, se Douglas usa o Windows, então aqui vai ser DW, Douglas usa o Windows, então Cícero usa Linux. Aí ele nos diz que sabendo que Ernesto usa o Windows, ou seja, onde tiver Ernesto usando o Windows, é verdade. Como aqui nós temos que Ernesto não usa o Windows, isso é falso. Perceba, é um se então. E esse se então tem que ser verdadeiro. Segundo termo do se então é falso. Para isso ser verdade, o primeiro termo tem que ser falso. Douglas não usa o Windows é falso. Vamos ver onde é que tem outro Douglas. Exatamente embaixo. Douglas usa o Windows é verdadeiro. É o contrário do de cima. Veja, é um se então que tem que ser verdadeiro. Se o primeiro termo é verdadeiro, o segundo obrigatoriamente vai ter que ser verdadeiro para não ser falso. Certo? Cícero usa o Linux é verdade. Se Cícero usa o Linux verdade, esse daqui da frente também tem que ser verdade. Cícero usar Linux. Mais uma vez nós temos o se então. E mais uma vez esse se então tem que ser verdadeiro. Então, Alberto usar o Windows vai ter que ser verdadeiro. Alberto usa o Windows é verdade. Se então tem que ser verdadeiro. E Bruno usar o Linux é verdadeiro. Vamos agora às questões. Letra A. Cícero não usa o Linux. Repare, você achou que Cícero usa o Linux. Essa primeira questão está errada. Repare a segunda. Douglas não usa o Linux. Espera aí, você descobriu que Douglas usa o Windows. Não se fala em canto nenhum na questão sobre Douglas e o Linux. Só fala do Windows, não é? Então, a letra B, você pode descartar. Letra C, Ernesto usa o Linux. Se Ernesto usa ou não o Linux, eu não sei. Eu só sei que ele não usa o Windows, tá certo? Ernesto não usar o Windows é falso. Então, você não tem nem o que pensar no Linux. E a letra D, Alberto usa o Linux. Não, Alberto, ele usa o Windows. Se ele usa o Windows, não tem nada a ver com o Linux. Então, só nos resta a letra E, onde realmente Bruno, ele vai usar o Linux. E é a nossa resposta correta. Temos então que a 18ª questão é a letra E. A letra E, a alternativa E, que está correta. Bruno usar o Linux. Vamos para a 19ª? 19ª questão. Se A for a proposição todos os policiais são honestos, então a proposição negação de A estará enunciada corretamente por nenhum policial é honesto. Preste bem atenção nessa ciranda que o CESP costuma fazer. Em muitas provas ele coloca que a negação de todos é nenhum. E isso está errado. A negação de todos não é nenhum. A negação de nenhum é algum. E vice-versa, tá certo? A negação de todos não é nenhum. Isso está errado. A negação de todos pode ser algum. Vamos lá, vou colocar aqui. A negação de todos pode ser algum, pode ser existe, pode ser pelo menos, e pode ser também nem todo. Essas são as negações corretas para todos. A negação de nenhum é algum, e a negação de algum é nenhum. Portanto, a 19ª questão
Está errada. 20ª questão. A proposição funcional para qualquer x tem-se que x ao quadrado é maior que x é verdadeira para todos os valores de x que estão no conjunto. E ele nos dá um conjunto. Preste bem atenção a esse conjunto. Olha só. 5, 5 meios, 3, 3 meios, 2, até aí está correto. Porque se você pegar qualquer um desses números e elevar ao quadrado, ele vai ser maior do que ele próprio. Agora, preste atenção ao meio. O que seria o quadrado de um meio? Seria 1/4. Concorda? E onde é que 1/4 é maior que um meio? Eu vou refrescar sua memória. Você pegue qualquer coisa e divida na metade, digamos. Você pega uma melancia e divide na metade. Vai ser uma banda de melancia, não é? Ótimo. O que seria 1/4 de melancia? A metade de uma banda. Então, aonde 1/4 de melancia é maior que meia melancia? Por isso que a 20ª questão, ela está errada. Porque um meio, o quadrado de um meio não é maior que um meio. Certo? Muito bem. Vamos para a 21ª. Considerando-se que em um aparelho de telefonia móvel do tipo smartphone, o acesso a diversas funcionalidades seja autorizado por senhas compostas de 4 dígitos, escolhidos entre os algarismos de 0 a 9. É correto afirmar que, 21ª questão, há mais de 12.000 possibilidades de senhas distintas para acessar as funcionalidades desse smartphone. Vamos tentar resolver essa questão. Ela pode ser feita ou por arranjo ou combinação. Vai depender muito do enunciado da questão, tá certo? Vamos lá. O que foi que você percebeu? Que ele quer senhas compostas por 4 dígitos. 4 dígitos. Aí o que é que você vai ter que fazer? Vai pegar o número, o universo dos dígitos, que é de 0 a 9, e colocar em 4 espaços distintos. Concorda comigo que de 0 a 9 são 10 números? Exato. O 0 também conta para ser uma senha. Não se esqueça disso. Eu posso colocar 0001 como uma senha, que ele aceita. São 4 algarismos distintos, tudo bem? Aí o que é que você vai fazer? Você vai colocar no primeiro espaço a quantidade de algarismos que você vai fazer da senha. Não são 10 algarismos? Ótimo. Então no primeiro você faz isso 10. Não é verdade? Muito bem. No segundo, você vai poder colocar quantos? Olha só, ele tem dizendo que você vai fazer as senhas distintas. Mas mesmo assim, você pode colocar o mesmo número. Pode ser 1111, pode ser 1212, certo? Então, nesse segundo lugar, você pode usar as 10 mesmas do primeiro. 10. No terceiro, também vai poder usar as 10. E no quarto, vai poder usar as 10. Totalizando 10.000 possibilidades de senhas distintas. Mas o que é que diz a questão 21? Que há mais de 12.000 possibilidades de senhas distintas. Não. Como nós vimos, foram 10.000 possibilidades de senhas distintas. E isso faz com que a questão 21 seja errada. Vamos agora para a questão 22? A quantidade de possibilidades de senhas de acesso distintas, cujos algarismos são todos distintos, é inferior a 5.000. Repare que existe uma diferença nisso aí. Na primeira você usou todas as senhas repetidamente. Veja, você colocou 10, 10, 10 e 10, porque você poderia repetir. Mas agora não é, porque ele diz que senhas de acesso distintas, cujos algarismos são todos distintos. Aí você vai fazer um pouco diferente daquela forma, da primeira forma. Você vai colocar 4 espaços. Até aí tudo bem? Aí você vai fazer o quê? No primeiro você pode usar as 10. Mas no segundo você não vai poder usar as 10, porque são algarismos todos distintos. Então você bota o 9. No terceiro da mesma forma, porque você já usou um no primeiro e um no segundo. Aí vai ficar 8. E no quarto você vai usar 7. E isso tudinho você vai multiplicar. E vai nos dar um valor de
5.040 possibilidades de senha de acesso distintas. Mas a questão 22 diz que isso é inferior a 5.000. E você acabou de descobrir que são 5.040 possibilidades, que é superior. E isso torna a questão 22 errada. Vamos fazer a 23? Mas para fazer a 23, a 24 e a 25, eu vou precisar de um textinho. E esse texto vai me dar uma possibilidade de armar o problema. Vamos fazer. Célia e Melissa são candidatas ao cargo de presidente de uma empresa. A escolha será decidida na Assembleia de Acionistas e cada acionista poderá votar nas duas candidatas, em apenas uma ou nenhuma delas. Ponto. O que foi que você entendeu até agora? Que duas pessoas são candidatas ao cargo de presidente de uma empresa. Os acionistas podem votar em uma, votar na outra ou votar nas duas ao mesmo tempo. Tá certo? Ou então não precisa votar em ninguém. Aí vamos continuar. Uma pesquisa entre os 100 acionistas da empresa revelou a seguinte tendência. Olha só, ele já deu para a gente o valor dos acionistas, o grupo total de acionistas. São 100 pessoas. Aí ele continua falando. 16 acionistas não votariam em nenhuma dessas duas. 28 acionistas votariam apenas em Melissa. 65 acionistas votariam apenas em Célia ou apenas em Melissa. Nesse caso, escolhendo-se um acionista ao acaso, a probabilidade de ele votar. Veja só, já ouvimos falar nesse termo novo, probabilidade. Mas o que é probabilidade? É quando você pega o grupo total e esse grupo total você vai dividindo a amostragem que você tem. Por exemplo, vai ter uma questão aqui que pergunta das pessoas que vão votar em Melissa, a probabilidade no grupo total. Vai ter outra que vai perguntar da Célia. Ou então pergunta das duas juntas. E isso a gente vai fazer, mas primeiro tem que fazer um diagrama, tá certo? Vamos ao diagrama. Primeiro, a gente desenha aqui um e outro. Esse eu vou chamar de Célia, o Czinho de Célia. E esse aqui eu vou chamar o M de Melissa. Até aí tudo bem? Vamos lá. 16 acionistas não votariam em nenhuma dessas duas candidatas. Então já boto 16 aqui fora. 28 acionistas votariam apenas em Melissa. 28 ficam aqui, tá? Porque é apenas em Melissa. E essa parte é apenas em Melissa. 65 acionistas votariam apenas em Célia ou apenas em Melissa. Opa, ele diz que 65 votariam apenas em Célia ou apenas em Melissa. Mas você já tem 28 votando apenas em Melissa. Se eu subtrair 65 de 28, eu vou ter o número das pessoas que apenas votam em Célia, não é? Porque Célia mais Melissa vai dar 65. Vamos lá. 65 menos 28 vai me dar um total de 37. 37 pessoas votam apenas em Célia. Mas ainda nos faltam as pessoas que votam ao mesmo tempo em Célia e Melissa. Como é que eu faço isso? Olha, repare. Se eu somar as pessoas que votam em Célia, as pessoas que votam em Melissa e as pessoas que não votam em nenhuma delas, eu vou ter um número, não é verdade? Vamos lá. Eu vou ter, então, 65 mais 16. Isso aqui vai dar o quê? 81. 81 até agora é o número que eu sei. E eu também sei que são 100 pessoas. Concorda comigo que se eu subtrair 81 de 100, eu vou ter o número que está faltando aqui, das pessoas que votam ao mesmo tempo em Célia e Melissa? Ótimo, são 19. 19 pessoas votam tanto em Célia como em Melissa. Vamos agora às questões? Questão 23. Apenas em Célia, a probabilidade é inferior a 0,4. Vamos aqui. Só em Célia. Você concorda comigo que Célia tem 37 acionistas que votam nela, não é?
Como é que você vai fazer? Você vai pegar o número que você tem de 37 e dividir pelo total de 100. Vai me dar 0,37. A probabilidade de de acionistas que apenas votam em Célia é inferior a 0,4. 0,4. Não é inferior? Exato. Então a 23ª está correta. 24ª questão. A probabilidade de pessoas que votam nas duas candidatas é igual a 0,2. Vamos subir. As pessoas que votam, os acionistas que votam nas duas são 19. 19 acionistas. Então você vai pegar 19 e dividir pelo total, 100. Vai me dar um valor de 0,19. Não é igual a 0,2, porque seria 0,20. Então a 24ª questão, ela está errada. E por último, a 25ª, a probabilidade de pessoas que votam em Melissa é superior a 0,45. Vamos lá. Melissa tem 28 que votam só nela, mas não se esqueça que tem as 19 que votam tanto nela como em Célia. Aí o que é que você vai ter que fazer? Some 19 mais 28. Mas por que, professor, somar 29 mais 28? Porque esse círculo todo aqui é formado por pessoas que votam em Melissa. Então você tem que somar 19 com 28. Vai me dar um universo de 47. Então eu já tenho 47. 47 é o número de acionistas que votam em Melissa. Dividido pelo número total, vai me dar 0,47. Que, pelo que você está vendo, é superior, sim, a 0,45. Então a 25ª questão está correta. Bom, eu gostaria de desejar a você que está me assistindo uma boa prova domingo, que você tenha paciência, que essa prova ela vai vir iluminada para você. É uma questão só de você ler o enunciado da questão. Pelas questões que nós fizemos aqui, não é um bicho de 7 cabeças. Então tenha paciência, que tudo vai dar certo com você. E nós nos encontraremos em breve com outro aulão, tá certo? Boa sorte para vocês. Até a próxima.